Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br. A gente tem agora o nosso painel técnico com eles. Estão falando que eles são os caras, né? Ah, esses são os caras mesmo. Esses são os caras da infraestrutura. Vamos chamar eles então para começar o primeiro painel técnico da Paving 2020. Vamos chamar eles que são competentes e conhecidos em suas áreas. Juntos, eles têm uma audiência de mais de 2 milhões de seguidores. 2 milhões de seguidores engajados é muita gente. Vem pra cá, Fabrício Rossi, Jefferson Inoue e Rodrigo Nunes, porque agora o palco da Paving Virtual é com vocês. Sejam bem-vindos. E aí, tudo bem? E aí, Franco, tudo bem? Como é que tá? Guilherme, Tudo bom? bem? Vocês passaram álcool gel assim na palma da mão? Sempre. Então, maravilha. Dentro do protocolo. Bom, o palco é de Como que vocês Tudo agora. bem? Fica à vontade, senta aí. Se vocês quiserem fazer por ordem crescente, decrescente, é com vocês. De tamanho, pode Estamos ser? certo aqui, a gente, na nossa altura, hein? Vamos lá. Bom, e para começar aqui na edição da Paving 2019, eu tenho informação de que vocês lotaram 2 salas da Expo Center Norte, compartilharam com jovens, experientes, engenheiros, arquitetos. Conta pra gente aí o que vocês têm para compartilhar esse ano na Paving 2020. Agora o palco da Paving é com vocês. Vamos lá, 2019 foi sensacional, não tem nem o que dizer, né? Superaram todas as expectativas, foram mais de 450 pessoas no Lotado. salão, lotado. Muita Foi um gente. evento gratuito, um encontro, o chamado Sucesso, que vamos repetir aqui hoje de forma virtual para essa galera aí. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá então? Posso começar? É com você. Então vamos lá. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, trazer um pouco de conhecimento, de informações, compartilhar isso daí com vocês, compartilhar o palco aqui com essas feras. E hoje nós vamos falar um pouco aí sobre infraestrutura e obras pós-pandemia. Começando aqui um pouco do nosso bate-papo, não tem como fugir do assunto. Só que eu não vou falar sobre pandemia em si, não vou falar sobre Covid. Eu vou falar um pouco sobre essa palavrinha aqui, olha, quando. Com certeza, se nós tivéssemos algum mecanismo de busca, essa palavra seria a palavra mais cogitada, mais falada por todos os brasileiros nos últimos, provavelmente, 5 anos. Quando isso acontecer, quando a pandemia passar, quando aquilo acontecer, quando o meu candidato assumir, quando passar a eleição. Só que qual que é o problema quando nós nos apoiamos na palavra quando? Ela independe da nossa vontade ou da nossa ação. Normalmente esse quando ele vem seguido por algo que independe da nossa ação para que alguma coisa aconteça. E quando nós utilizamos a palavra quando, isso daí também vem seguido de algo que não é de fácil implementação e dificilmente traz um resultado a curto prazo. Então, quando nós falamos quando aquilo acontecer, quando alguma coisa acontecer, quando meu candidato assumir, quando a pandemia passar, eu estou terceirizando a responsabilidade pelo meu sucesso. E isso é muito, muito perigoso quando nós nos apoiamos nisso. Só para vocês terem ideia, dia 1º de dezembro de 2019, foi quando foi registrado o primeiro caso na China. E isso chegou no Brasil, o primeiro caso no Brasil foi registrado dia 25 de fevereiro de 2020. Errei? 86 dias depois. Só para vocês terem ideia, isso aconteceu num cenário que nós temos hoje, onde o tempo de voo da China até o Brasil
decorre mais ou menos em 30 minutos. Só para a gente fazer uma analogia, se nós não tivéssemos esse recurso do voo, o tempo de navegação é de 45 dias. Então isso demoraria muito mais para chegar até aqui. Chegou tão rápido porque nós temos tecnologia trabalhando a nosso favor. E quando nós, por exemplo, compramos alguma coisa de fora, o que nós queremos? Que isso chegue rápido até as nossas mãos. Ah, eu comprei um negócio da China, eu quero que isso chegue rápido. E esse chegar rápido, ele vem com benefícios e vem com problemas. Da mesma forma que uma encomenda chega rápido, um problema como esse que nós estamos enfrentando, ele também chega rápido. E quando eu me apoio naquele quando, qual que é o grande problema? É que justamente neste exato momento, nós temos, com certeza, em algum lugar do mundo, uma equipe de engenheiros trabalhando e pensando, como que eu faço para uma pessoa chegar mais rápido da China ao Brasil? Isso é um benefício? É um benefício. Só que isso vai trazer problemas. Uma próxima pandemia pode ser que não demore 86 dias, demore 30, demore 40 dias para chegar até a gente. E se eu ficar apoiado no quando, pode ser que esta passe. Só que a próxima vai vir e eu posso ter outros problemas. Nós estamos a 217 dias do primeiro caso. E quando nós falamos que nós estamos a 217 dias do primeiro caso, nós estamos falando que já foi tempo suficiente para que a gente entendesse um novo cenário e tomasse algumas atitudes. Só para vocês terem ideia, há mais ou menos 2 semanas eu precisava fazer uma reunião com o arquiteto e precisava compartilhar um projeto com um cliente que não podia ser presencial. A pessoa já tinha mais de 60 anos e isso tinha que ser online. E simplesmente a resposta que eu tive foi, eu não consigo compartilhar a tela do meu computador porque eu não tenho webcam. Então percebe, esse profissional ele está na fase do quando. Quando isso passar, tudo vai voltar ao normal. Só que o que nós temos que entender é, se hoje o voo demora 30 horas, pode ser que daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, demore um pouco menos. E pode ser que este quando que nós estamos esperando, quando algo passar, se torne o que nós chamamos de normal hoje. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender que no mercado há rupturas. Só para você ter ideia, há 10 anos, 15 anos atrás, para eu gravar alguém falando algo e soltar isso daí na mídia, eu teria que arrumar um gravador mais ou menos do tamanho desse púlpito. Hoje não, hoje eu coloco alguma coisa no bolso, gravo alguém falando algo, solto isso na mídia, o mercado entra em colapso. Hoje eu vou lá, faço alguma coisa, acontece outro mercado. Nós temos sempre rupturas externas e internas ao nosso mercado. Só para você ter ideia, nesse slide que eu estou passando agora, há pouco tempo atrás nós tínhamos luz incandescente. Eu tinha fábricas que tinham linha de produção inteira trabalhando em produzir esse produto. E aí simplesmente isso foi quebrado porque alguém criou uma luz fluorescente. E hoje nós estamos vivendo a era do LED. Então aquela empresa que se adequou de forma rápida, saiu do fluorescente, da luz incandescente, foi para o fluorescente, ela teve que fazer se rearranjar para conseguir atender um outro mercado, a luz de LED. Se o meu mercado se a minha empresa não se posiciona diante do mercado, e não toma atitudes para corrigir esses gaps de tecnologia, eu simplesmente saio do mercado. Por quê? Porque as coisas vão acontecer, e se eu não acompanhar, daqui a pouco alguém enche um container lá do outro lado do mundo e toma o meu mercado aqui. Então eu simplesmente não posso esperar o quando. Quando isso acontecer, quando outra coisa acontecer, nós temos que continuamente estar falando em inovação. E quando nós falamos em inovação, nós temos um problema. Muitas empresas confundem inovação com mudança. Mudar nem sempre é inovar. Para que eu tenha inovação dentro do meu mercado, ou eu tenho que ganhar em custo, ou eu tenho que ganhar em tecnologia, ou eu tenho que ganhar em tempo. Algum benefício essa mudança tem que trazer para a empresa. Porque senão, simplesmente, a inovação não faz sentido. Isso não é inovar, é mudança. E mudar por mudar, é melhor continuar fazendo aquilo que eu já domino.
Então, esse quando que nós falamos da pandemia é algo que nós temos que tomar um cuidado extremo. Por quê? Porque o quando nos paralisa. O quando faz com que a gente simplesmente fique esperando que algo aconteça. E esse algo acontecer, ele pode demorar. A feira, ela não ficou esperando quando algo melhorar, quando aquilo. Não, nós estamos aqui realizando um evento ao vivo para vocês. Ao vivo e sendo transmitido online, que foi uma exigência do pessoal ano passado. Nós fizemos um evento presencial e recebemos inúmeras mensagens de pessoas perguntando, mas não vai ser transmitida a palestra? Hoje nós estamos aqui transmitindo para você. Então nós temos que partir, nós temos que enxergar aquilo que nós temos de inovação no mercado e fazer com que a coisa aconteça. Nós temos empresas que elas enxergam os pontos onde eu tenho elevação de tecnologia, onde eu tenho uma tecnologia melhor disponível no mercado, elas se adequam a esse novo cenário e elas passam a produzir, a gerar mais, a conseguir entregar um resultado de melhor qualidade para o seu cliente. E nós temos empresas que simplesmente falam, não, isso daí vai passar. Quando isso passar, o meu mercado volta. Pode ser que isso nunca passe, pode ser que isso se torne o novo normal. E aí vai chegar e vai acontecer o seguinte, simplesmente vai ter um dia em que o seu gap em relação àquelas empresas que inovaram em tecnologia é tão grande que você não consegue mais igualar. Você simplesmente não consegue mais acompanhar a evolução tecnológica e o seu desempenho despenca. Então percebe, nós temos que deixar o quando de lado e fazer acontecer hoje. Fazer com que a coisa aconteça agora. Eu tenho uma foto aqui que eu peguei na internet, essa é uma empresa do quando. Quando tudo isso passar, o que ela está esperando? Que a pandemia passe e tudo volte ao normal. Enquanto isso, eu tenho esse cenário. Eu tenho empresas que simplesmente enxergaram que algo precisava ser feito para que ela continuasse entregando resultados. E ela fez. Ela já fez uma adequação naquilo que ela trabalha, para que, independente dessa pandemia, ela já enxerga que esse afastamento que nós temos é importante daqui para frente. Pode ser que a próxima não demore 86 dias, chegue mais rápido. E essa empresa está preparada. E eu tenho uma outra empresa que ela está esperando. Quando isso tudo melhorar, ela vai lá, tira a fita e acha que tudo vai voltar ao normal. E aí nós temos que entender o quê? Quanto tempo a sua empresa ela demora para assimilar que uma mudança ocorreu no mercado? Percebe? Quanto mais rápido eu assimilo que algo está acontecendo no mercado, mais rápido eu tenho a possibilidade de fazer com que algo aconteça. Observe as grandes empresas, observem os shoppings, que se adequaram de forma muito rápida. Parecia que eles já tinham aqueles adesivos de distanciamento para colar no chão. Porque no dia que abriu já estava tudo colado. Eu falei, esses caras estão sabendo de algo que eu não sei. Essas são as empresas que se adequam rapidamente ao novo cenário. Isso daqui que nós estamos vendo aqui hoje, são empresas que se adequam rapidamente ao novo cenário. Nós simplesmente poderíamos estar esperando. Quando tudo isso passar, nós vamos fazer a feira de 2021. Não, o negócio está acontecendo hoje. E aí fica a pergunta, quanto tempo a sua empresa demora para implementar medidas e se adequar a esses novos cenários? A enxergar que algo realmente mudou e que eu preciso fazer algo de diferente. E que eu preciso entregar resultados de uma forma diferente. Se eu demoro para ter essa percepção em relação ao mercado, certamente em poucos anos, com a evolução tecnológica que nós temos, eu estarei fora do mercado. E aí eu vou passar aqui agora para o meu colega Fabrício Rossi, com essa pergunta, como gerenciar uma obra em períodos de pandemia? Poderia falar um pouco disso para nós, Fabrício? Obrigado, Rodrigo. Eu adoro fazer palestras, eventos com você, que você é um cara que enxerga muito além. E olha só, o que tudo isso que você falou tem a ver com gestão de obras? Cara, tudo, absolutamente tudo. Nunca foi tão importante o papel de um engenheiro ou de um arquiteto gerente de obras nesse momento que a gente está passando. Por quê?
são grandes desafios. E o que a gente vive, então, nesse novo normal? Como que a gente tem que aplicar isso na gestão das nossas obras? A primeira coisa que surgiu e que ficou evidente e que é um grande foco é a gente cuidar ainda mais das pessoas. E no caso das nossas obras, a gente ainda emprega muita mão de obra. As nossas obras têm muitos trabalhadores em todas as etapas da obra. A gente tem vários fornecedores de materiais, de equipamentos, de subempreiteiros, né, empresas parceiras. Então, a gente tem que saber de como cuidar disso tudo. E eu entendo que a construção civil fez isso muito bem, porque foi um dos poucos setores que não parou. A gente continua. Então, você que está acompanhando aqui a Paving Expo, você acompanha o Jefferson, está vendo a obra dele acontecendo, as coisas acontecendo. O Marcel, aqui é a mesma coisa. O Rodrigo é o rei dos stories das obras, então as coisas estão acontecendo. Quem me acompanha também vê lá a obra do Galpão Industrial, mas sempre com atenção às pessoas. E esse cenário, ele traz duas novidades. A gente até conversou disso aqui mais cedo, né, trocando experiências também de obra, que foi evolução e a escassez do preço dos materiais, né? Então, a gente teve evolução de preço e escassez de materiais. Nas redes sociais, enfim, na internet como um todo, nos sites especializados, a gente tem visto problemas de fornecimento de materiais. Então, um gerente de obras tem que saber como lidar com isso. Outra coisa também, custo de equipamentos e até escassez de equipamentos. O Jefferson estava com um problema aí, o Jefferson o Marcel, para locar aí alguns equipamentos, né, Jefferson? A escassez de equipamentos e mão de obra durante essa retomada da construção civil é bem considerável, viu? Vou dar um exemplo, a gente pagava algo em torno de R$180 a hora máquina de uma escavadeira hidráulica, hoje a gente está pagando 250, porém a gente não acha escavadeira hidráulica no mercado para alocação. Aí você vai lá numa Sotrec, que é um dos patrocinadores do evento, quero comprar uma máquina, beleza, dá um sinal aqui, assina o contrato, em janeiro, quando entrega? Em janeiro, em março, eu acho que a gente consegue te entregar no primeiro trimestre. Tá complicado, né, Marcelo? E aí que vem... É sinal que o mercado está aquecido. Não, né? está aquecido. E aí é o grande desafio do gerente da obra. De qual decisão que eu tomo? Loco, não loco, compro, não compro, onde eu vou buscar? E isso tem um outro impacto, que é fluxo de caixa da obra. Um negócio muito importante que esse período que a gente está vivendo mostrou é: empresas e obras têm que cuidar muito bem do caixa. Então, você que está acompanhando esse nosso evento e acompanhando a Paving Expo, eu espero que você esteja anotando aí na sua casa e anote aí como que está o fluxo de caixa da sua obra, ou da sua empresa, ou da empresa que você trabalha. Isso é extremamente importante nesse momento. Ou seja, tudo isso que eu mostrei para você agora exige muito do gerente do contrato, do gerente da obra, capacidade de tomada de decisão. E para você tomar boas decisões, você tem que ter um negócio que eu adoro, que chama visão holística, ou você ter uma visão do todo. Olha que legal. Então, assim, nós, engenheiros e arquitetos, nas nossas obras, estamos sendo ainda mais exigidos em como tomar uma decisão e como tomar excelentes decisões. E aí, uma outra coisa que aconteceu que é extremamente interessante e que está tendo uma implementação rápida. Então, isso está trazendo uma curva rápida de implementação, que é utilização de novas tecnologias. E não só igual a gente está aqui na Paving virtual, com toda essa estrutura, transmitindo aqui de São Paulo para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro via internet, mas a gente tem que fazer isso também nas nossas obras. Quais são as novas tecnologias que a gente consegue colocar nas nossas obras? E não só tecnologia ali de software, não só tecnologia, mas tecnologia assim de mais ferramentas, substituição de
pessoas, aumento de produtividade, coisas que antes tinham que ser feitas por muitas pessoas e tecnologias que a gente envolve menos pessoas. Então, isso é importante nesse momento e são tecnologias que vêm para ficar, né? Então, a gente está vivendo um período de novo normal, que é um período também, às vezes, de ruptura de práticas antigas que a gente tem que tomar conta. Uma tecnologia interessante que nós aplicamos na obra para evitar desculpa te interrompendo, para evitar a entrada de visitantes na obra. No tapume da obra tem um QR Code e você baixa o aplicativo, baixa o QR Code, você consegue ver a obra no local em realidade aumentada, do lado de fora da obra. Redução de utilização de papel, plotagem. Hoje você já está com o seu encarregado lá com um tablet, tudo virtual. Então, o que eu quero até reforçar aqui é que novas tecnologias não podem se resumir à utilização de plataforma BIM. Tem coisas muito grandes para a gente ser feita, para serem feitas, e coisas que vão bater com o que você falou, que é inovar, é fazer diferente algo que é necessário e não ser criado ali todo do zero. A questão do visitante é uma delas. A substituição de papel, não precisamos ter tanto papel na obra mais. Hoje está todo mundo com o smartphone. Um exemplo básico do que a gente aplica na obra, Fabrício, é essa questão do apontador. O apontador é aquela pessoa que anota a quantidade de caminhões que está carregando e está descarregando em determinado local. Isso tudo é feito manualmente, né, no papel. E hoje, e 2 vezes ao dia, ele levava isso no escritório para ele não ficar carregando todo aquele papel. Então, hoje, muitas vezes, alguns ainda tiram foto do papel e mandam pelo WhatsApp, ou a gente já está substituindo isso por um formuláriozinho no Google, o cara já preenche da onde ele estiver, já abastece nosso administrativo, que já facilita. Provavelmente, em breve, você vai ter um dispositivo no caminhão que aponta onde ele foi e onde ele descarregou. Já temos, né, alguns eu ia tocar aí no assunto, né? A gente tem empresas que são parceiras aqui, como o MOBA, que já tem essa tecnologia embarcada, não só no ato de carregar, né, o equipamento, como pontuar para a gente que faz ali a apropriação, o número, né, e com assertividade até maior e respeitando até os limites de carregamento do equipamento, que é o mais importante. Os benefícios são muitos, são né, muitos. cara? Então, são coisas que vão acelerar, né? Coisas que às vezes já estavam disponíveis e estava demorando um pouco a ser aplicado, e agora a gente faz isso numa velocidade muito maior. Então vamos lá. Aí você fala assim, Fabrício, meu Deus do céu, o que eu preciso fazer para fazer uma gestão de obras profissional, ou o que eu preciso de rever na gestão da minha obra durante esse período de pandemia? O que você vai fazer? Primeira coisa, pega um caderno para você anotar. Caderno e caneta na mão. Por quê? Para fazer uma gestão de obras profissional, mesmo que fosse antes de pandemia ou agora pós-pandemia, algumas coisas, né, não alteram, mas quem faz a gestão de obras profissional, você tem que cuidar desses itens que vai aparecer agora aí na sua tela. Tá vendo que é uma fórmula? Você fala assim, Fabrício, meu Deus, uma fórmula. Ela é bem simples, EPC mais SQ, que multiplica T vezes P. Então vamos lá, olha só. Você quer fazer uma gestão de obras profissional e você vai ser muito mais exigido pós-pandemia? Cuide bem do escopo da sua obra. E o que é escopo? Para você anotar aí o que será construído. Logo, você tem que ter todos os projetos, memorial descritivo, você tem que ter ali tudo que diz como será construído, não pode negligenciar escopo antes, né, quando você estiver elaborando os projetos. Quem estiver participando de uma licitação de obra pública tem que cuidar muito bem do escopo, e durante a gestão da sua obra, cuide do escopo muito bem, isso não muda. Prazo, a gente tem que cuidar do prazo da nossa obra. Qual o impacto de pandemia ou pós-pandemia no prazo da sua obra e o que você vai fazer para você entregá-la ainda dentro do prazo? Como que você vai recuperar isso? Lembrando, sempre que a gente ouvir falar de prazo na sua cabeça, tem que vir cronograma da sua obra, tá? Cronograma da sua obra. Outra coisa muito importante, custo, gestão do custo.
essas 3 primeiras letrinhas aí, EPC, escopo, prazo, custo, Fabrício, você que inventou? Não. Trio de restrições original no gerenciamento de projetos e no gerenciamento de uma obra. Para a sua obra parar em pé, você precisa pelo menos cuidar desses 3. E o terceiro, que é o custo, esse momento você está sendo desafiado. Tá? Você está sendo desafiado a como manter a minha obra em andamento, como manter a minha obra produtiva sem elevar tanto custo ou qual impacto vai ter no meu custo. E para futuras obras, você já tem que se preparar aí também para uma nova realidade de custos que pelo menos parece que é o que está se desenhando, né? Que a gente tem visto aí nas nossas obras. Então tá aí o trio de restrições original. Aí você fala assim, pô, Fabrício, eu acho que até se no final dos anos 90 você fizesse uma obra só cuidando de escopo, prazo e custo, cara, você era um gigante das obras, você era um grande gerente de obras. Só que o mundo mudou e hoje a gente não pode fazer obras sem cuidar das pessoas. Segurança do trabalho. Vou reforçar mais uma vez aqui que a gente emprega muitas pessoas nas nossas obras. Então a gente tem que cuidar muito bem de todo mundo. E você precisa fazer a sua obra com qualidade. Por quê? Cara, qualidade é o seguinte, fez sem qualidade, tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo é retrabalho. Retrabalho você precisa de mais material, de mais pessoas, de mais ferramentas e equipamentos. E você vai ter que fazer de novo uma parada que você não fez direito. Se você não faz com qualidade, é prejuízo direto aqui no seu bolso, tá? Eu estou aqui com o meu passador, mas faça em qualidade, que é prejuízo direto no seu bolso. Então, atenção à qualidade. E aí vem, você que está anotando aí como fazer uma gestão de obras profissional pós-pandemia, né? Como gerenciar tudo isso profissionalmente, quais tecnologias você pode colocar na sua obra, na sua construtora. O que você está fazendo de um jeito que você pode fazer de um jeito melhor. Rodrigo deu o exemplo aqui da parte de visitação de obra, Jefferson deu o exemplo aqui junto com o Marcel da parte de controle de apontamento, né, na parte de terraplenagem. Então você tem 2 exemplos, um para obra de edificações, né, que geralmente é mais fechada, e um exemplo aqui para obra de infraestruturas. Agora que vem tá por último, mas não é o menos importante, na verdade é o mais importante. Pessoas. Gestão de obras é gestão de pessoas. Eu falo isso muito em lives do Pedreirão e eu acredito que a gestão de uma obra, 80% do tempo, a gente está fazendo gestão de pessoas. E só os outros 20% que é ali engenharia realmente aplicada. Por quê? Obra tem muitas partes envolvidas. Então, se você ali já conhece de gerenciamento de projetos, alguma coisa nesse sentido, você sabe que pessoas quer dizer partes envolvidas. Eu não estou falando exclusivamente ali da equipe de obra, mas eu estou falando a gestão do seu cliente, a gestão dos seus subempreiteiros, a gestão dos seus fornecedores de materiais, de equipamentos e também ali a gestão de fiscalização, se for o caso da sua obra. Então, anota, porque daqui a pouco vai sair aí do fundo, do TP, da TV, de onde você estiver assistindo, anota, porque isso vai fazer toda a diferença na gestão da sua obra. Quem me acompanha há mais tempo no Pedreirão, o que eu faço? Eu falo assim, cara, imprime isso e cola na parede principal lá da sua obra. E se você não tem essa fórmula toda bonitinha assim, depois você me manda um direct lá no Pedreirão e fala assim, eu quero aquela fórmula lá da Paving Expo, que aí a minha equipe a gente vai mandar para você. Entendido? E agora é o seguinte, qual então é o cenário das obras de infraestrutura? Vou passar essa pergunta para esses 2 caras aqui responderem, Jefferson e Marcel. Vai lá. Valeu, Fabrício. Valeu, Rodrigo. Bom, primeiramente, boa tarde a todo mundo que está assistindo, a toda a equipe. Bom, estou aqui com o nosso convidado especial, professor, meu amigo, professor engenheiro Marcel Wallace, diretamente aí da Paraíba, de Campina Grande, aqui para São Paulo. E decidimos aqui, juntamente, né, com nossa
esses dois astros aqui da infraestrutura, compartilhar um pouco para vocês, né, que estão em casa aproveitando esse novo formato da Paving Expo, a Paving virtual, e compartilhar com vocês aí qual que é o cenário da infraestrutura, né, atual e o que vemos de projeção para os próximos meses, anos. Então, vamos começar a bater um papo sobre isso aí. E só salientando o que o Fabrício falou, pessoal, o engenheiro, né, a engenharia civil lida muito com pessoas, né? Você fala que 80% é gerenciamento de pessoas e eu vou concordar com você. O engenheiro civil também nada mais é do que um psicólogo, acho que frustrado, né? Que não deu certo, que não dava certo com humanas e foi para exatas. Depois a gente faz uma pesquisa, a gente reúne todo mundo, seguidor e tudo mais, a gente faz uma pesquisa para a gente tentar validar isso, né? É verdade, mas é real, total. A gente lida com conflitos diários, tanto de pessoas, processos, enfim. Faz todo sentido, tá? Bom, pessoal, então eu e o professor Marcel, juntamente aí temos um projeto chamado Infra Brasil, acho que dispensa comentários do que a gente fala, e vamos compartilhar com vocês aí o cenário brasileiro pós-pandemia, tá? Bom, acho que para deixar claro o que enfrentamos aí logo de cara nessa pandemia, acho que são 3 fatores, tá? O primeiro, infelizmente, são as baixas que tivemos e ainda vamos ter. O segundo, a queda da economia, isso no cenário mundial. E terceiro, o modo do que a gente vem se relacionando, né? O modo de como as coisas estão acontecendo. Esse formato dessa feira virtual deixa bem claro isso aí. Bom, eu acho que a primeira pergunta, Marcel, que a gente deve fazer para todos é onde podemos fazer a diferença, né? Pode pontuar aí para a gente? Eu gostaria de agradecer ao Guilherme e todo o seu staff aí em nome da Paving Expo, e fazer parte disso aqui hoje é mais uma vez um legado, né, que a engenharia nos traz, porque a gente está marcando uma história e vai ficar registrado para sempre como a primeira feira virtual, e a gente está aí. Eu me chamo Marcel, sou engenheiro civil, né, e hoje estou à frente, né, como docente, trabalhando, né, com conteúdos na área de engenharia civil e juntamente com o Jefferson, como ele falou, na área aí no projeto do Infra Brasil, trazendo aí alguns conteúdos, e esse período tem nos ensinado muito, né? Eu lembro que estava em 2019 conversando com alguns colegas, final de 2009, como a gente estava motivado por alguns projetos que estavam por sair na área de concessões, obras. E aí veio aquele balde de água fria em março, e aí eu acho que todo mundo, né, aquela surpresa, né, de que as coisas não iam sair como a gente estava prevendo. Mas onde é que a gente pode fazer a diferença? Justamente, eu acho que na dificuldade. Na dificuldade é onde surgem oportunidades de a gente fazer o que a gente faz de forma diferente e, assim como foi falado, inovar, né? E a gente tem alguns pontos que são importantes de serem tratados. Esses pontos não são lá tão novidades, mas quando surgem a demanda e a necessidade de se implementar, a gente faz. Então, alguns pontos que a gente vai tratar no bate-papo de hoje. Vamos falar um pouco sobre como a gente focar na produtividade, como a gente usar a inovação tecnológica ao nosso favor, né? Como a gente atuar na formação profissional, eu como docente, o que é que eu tenho buscado fazer junto com os meus alunos para dizer para ele não só uma mensagem de conteúdo, mas de como a gente pode estar motivando eles e mostrando o que é que o mercado está necessitando, né? E como é que a gente hoje pode, né, se destacar como protagonista, não se eximindo aí da responsabilidade, porque todos, né, pessoas fazem parte desse contexto de fazer a diferença, e como a gente pode tratar o futuro como algo que não pode ser mais algo longe, né? O Rodrigo trouxe, né, numa escala de tempo, como a coisa está acontecendo de forma muito rápida. Então a gente não pode tratar mais a questão do futuro, aquilo que a gente pode fazer, o quando está muito mais próximo, né? Então a gente vai bater um papo aí sobre infraestrutura, que é um tema de responsabilidade muito grande, principalmente porque hoje a gente vai ter um ministro aqui, pois é, né, dando aí trazendo o que a gente tem de oportunidade
e vamos em frente aí. E assim, acho que dentro daquelas 3 consequências, né, que eu falei, que é as baixas, a mudança, né, da nossa rotina, a questão da queda econômica, né? Eu acho que o único jeito que a gente tem para combater essa queda é trabalhando. Não tem segredo, é trabalho. E eu acho que o nosso ministro Tarcísio sempre deixa bem claro, quem atua na construção civil, principalmente com infraestrutura, tem que ser otimista. Sem otimismo, a gente não vai a lugar nenhum, e o otimismo gera aquela motivação e faz a gente trabalhar cada vez mais para mudar esse cenário. Tá? Lembrando que, por catalisar renda, empregos e renda, os investimentos da infraestrutura se fazem muito necessários para essa retomada da nossa economia, né, Marcelo? A gente tem uma demanda reprimida. Se a gente for na área habitacional, a gente tem espaço para crescer. Na área de infraestrutura, para que a nossa economia, né, deslanche, a gente tem essa necessidade. Então, na área de ferrovias, de estradas, de portos, de aeroportos. Então, no início do ano, né, através das notícias que vieram crescendo na necessidade de parar, a gente teve aquele baque, e é fato que a economia precisa retornar. E a notícia boa, eu gosto de pensar de forma otimista, é que a gente tem essa demanda reprimida e a gente vai voltar. E nós precisamos ser os protagonistas. A gente não pode ficar atrás da parede, no muro, jogando a responsabilidade só no governo. Eu acho que a iniciativa privada também chega aí como um papel importante, e os profissionais que a gente tem na área e informação. Então, todos precisam assumir, né, e a gente entender que a gente está num cenário e que esse cenário vai depender da gente, de mudar. E vale salientar que essa questão das parcerias, né, do setor privado é fundamental para essa retomada, né? É com ela que vai estimular aí a pôr em prática, tirar do papel aí os empreendimentos públicos, né? E com isso fazer a engrenagem do nosso país girar. Falando em notícias, vocês estavam falando antes de notícias, aqui a gente está online, estão chegando perguntas para vocês. E chegou aqui uma pergunta do João Henrique Alves, ele é engenheiro civil da Bonete Construtora, no Mato Grosso. Grande João. Grande João. E a pergunta é para o Jefferson, do Infraurbana. Vendo que a infraestrutura não parou por causa da pandemia, como os mercados e empresas estão enfrentando a falta de matéria-prima, mercadoria e mão de obra para os próximos meses? Vai diretamente no que a gente já vem conversando, depois, né? Já vai diretamente no que já foi falado pelos meus 2 amigos astros aqui da internet, o Fabrício e o Rodrigo. É a questão de gerenciamento, de gestão. Sem uma gestão eficiente dentro da obra, com todos os seus processos, mão de obra, tudo vai por água abaixo. Então, a gente vai ter que... o engenheiro tem essa capacidade, né, de se reinventar a cada dificuldade. Então, nada mais justo e o momento não nos deixa faltar de que teremos que nos reinventar. Tá? E esse momento é um momento em que nós que trabalhamos na execução temos que nos aproximar das empresas para juntos estabelecer aí um cronograma de retomada, de chegada de material, de disponibilidade de material, para que a gente consiga realmente executar aquilo que é necessário. É um momento de parceria. Exatamente, principalmente para os clientes, né? Sim, com certeza. Os clientes também têm que devem estar por dentro de tudo que está acontecendo. Lógico, né? Eles têm a necessidade de questão de prazo, né? O investimento não parou, mas temos que ter o entendimento geral de todos aí para passarmos dessa fase meio difícil aí de falta de material, de equipamentos e de mão de obra também, viu? Esse é um fator importante, porque vai interferir no que a gente vai falar daqui a pouco sobre como ser competitivo, né? Então, assim, eu trouxe aqui alguns números do Fórum Mundial de Economia, que ocorreu no ano passado, sobre, no cenário mundial, com 141 países, né? O Brasil está ali na posição de 71, no 71º lugar. Eu gosto de olhar sempre a coisa pelo lado positivo, e eu vejo o quanto a gente tem a avançar. E quem vai fazer isso avançar? São os protagonistas, né? Somos nós, somos empresas, é o governo, né? É o Estado, e são pessoas. E aí a gente tem ali, né, Singapura em primeiro lugar, passando os Estados Unidos depois aí de um longo tempo, né?
E esse cenário nos mostra o quanto a gente pode avançar, né? E tá aí, fica claro, né, nesse slide, que nós temos duas opções, né? Ou a gente senta aqui no banquinho e chora e fala que o Brasil está de mal a pior, ou a gente enxerga que isso é um celeiro de oportunidade. Eu prefiro enxergar que a infraestrutura do Brasil tem um vasto caminho e um celeiro de oportunidades para todos nós aí, vocês que estão assistindo, surfarem também, viu? Ô Jefferson, Diga. E também para tracionar também a economia, né? Dá para ser a infra protagonista envolve uma cadeia produtiva muito longa. A gente está falando aqui de uma cadeia produtiva de cauda longa, onde envolve várias empresas, fornecedores, produtos, enfim, equipamentos. Então, envolve toda a indústria e o impacto da infraestrutura, acho que na economia, eu tenho certeza, é muito grande. Até o ministro vai estar aí mais tarde, ele vai conseguir dar mais detalhes. Exatamente. Lembrando que a construção civil, né, a infraestrutura está dentro da construção civil, e a construção civil, juntamente aí com a agricultura, é o braço forte da economia brasileira, né? Continua sendo. E não tem jeito, né, Marcel? A infraestrutura, a gente tem que pensar que projetos, obras, empreendimentos públicos ou privados de infraestrutura demandam tempo, tá? Geralmente é 1 ano e meio, 2 anos e meio para você tirar aquilo ali, transformar em projeto e depois em obra, tá? Então a gente não pode considerar a infraestrutura de em 4 em 4 anos, né, onde o cenário político muda. A gente tem que pensar a infraestrutura a longo prazo, porque ela demanda muito tempo, né? E eu acho que a gente, o atual pasta, né, o nosso ministro está pensando nisso. A gente está vendo projetos aí sendo tirados do papel e postos em prática, e isso nos dá muita satisfação de estar presenciando isso aí. Então, entendendo, né, esse cenário, a gente falando um pouco de como ser competitivo, a gente tem algo que nos afeta com relação à produtividade, mas uma das soluções que é importante a gente entender, né, que os projetos precisam fazer parte de um projeto de Estado, né? Nosso ministro ele tem tocado muito nesse assunto. É muito bom ver obras que estavam em andamento, que não estavam sendo concluídas, agora está, né, nesse processo. E a gente tem que estar feliz por participar desse processo, estar vivendo isso. E a gente precisa não só apoiar, continuar cobrando, que é o nosso papel. Fiscalizar, né, principalmente. Ele postou essa semana uma foto, né, que o melhor fiscal é o próprio povo. Ele fez lá uma referência a uma foto que mandaram lá, né, de uma das obras que estão fazendo. Então, isso é muito bom. Então, no momento em que a gente tem o Estado, com esse projeto, com essa visão macro, de que o Brasil não pode se reinventar a cada 4 anos, que aquilo que precisa avançar, precisa ser feito, a gente vai dar a uma condição de Brasil ser mais competitivo. A gente vai fazer com que esse custo do Brasil reduza. E aí, consequentemente, né, os investimentos virão. A gente fala, né, de vários cenários, de como a gente tem os marcos, né, o marco do saneamento, tem para sair aí o marco do gás. Então, no momento em que o setor privado encontra esse cenário que juridicamente é favorável, que vai dar a ele menor risco, a gente consegue avançar, né? E aí a gente tem uma questão que a gente começou a falar sobre a inovação tecnológica, né? Quais impactos a gente tem visto aí, né, que estão causando aos profissionais e empresas. Eu, como docente, sou sincero em dizer, mesmo habituado com o ambiente do online, quando a gente foi migrar aí da aula presencial para a aula remota, surgiu aquela dúvida: será que a gente está pronto? Né? E aí eu agradeço aqui, em nome da faculdade Unifacisa, na minha cidade, por ter me disponibilizado e vir para esse bate-papo. E o fato é que, em uma semana, Jefferson, todos os professores já estavam dando aula de forma remota, né? E a gente teve um feedback por parte dos alunos pelo empenho que todos os professores tiveram em readequar suas aulas e mostrar que é possível, sim, a gente sair da zona de conforto e inovar, né? Mudar as práticas, que é ruim, é difícil fazer aquilo que a gente faz há tanto tempo e, de uma hora para outra, mudar um costume. Então, acho que
inovar é buscar, né, fazer algo diferente, abrir mão daquilo que a gente tem de conforto e tentar. Né? E eu acho que a inovação tecnológica ela mostra muito isso, que não é algo complexo, pode ser feito algo simples e eficiente e fazer com que os profissionais entrem aí, né, numa área onde ele possa gerar mais. E as empresas estão vendo isso, a gente falou de pessoas, né? Pessoas é o ponto fundamental em toda a questão. Empresas são feitas por pessoas. E se a gente investir em pessoas, a gente vai alcançar. E investir em pessoas é na formação, é na mudança de visão. E aí eu tenho certeza que a tecnologia vai somar no impacto final. Falando em pessoas, tem pessoas fazendo perguntas para vocês. A pergunta aqui é do Wagner Vieira, da empresa 4CS do Brasil. E a pergunta é para o Fabrício Rossi. Qual é a razão para as máquinas terem sumido? As fábricas pararam? As máquinas existentes estão todas em uso? Como eu faço para me inserir também no mercado da infraestrutura, sendo recém-formado? Aí é do... não, essa é outra pergunta do Vitor Hugo, depois eu faço para vocês também. Mas vamos seguir essa pergunta do Wagner Vieira. Vamos lá, então. Olha só. Estou sendo bombardeado de perguntas aqui, hein? Pode mandar pergunta, gente. Lota de pergunta aí. A gente quer o recorde de perguntas aqui na É o desafio da pergunta agora na Paving Virtual 2020. Mande sua pergunta e o Guilherme vai ficar super feliz ali, ó. Mas é o seguinte, vamos lá. Perguntou por que sumiram os equipamentos. Na verdade, não sumiram, né? Os equipamentos não sumiram. Eles estão operando, estão trabalhando nas obras. E um dos poucos setores que não pararam foi a construção civil e, durante esse período também, tiveram algumas ações de fomento, né? Para que a construção continuasse e ganhasse tração. Então, juntando com o que os meninos falaram aí, a gente tinha demanda reprimida, as pessoas começaram a se interessar mais também por, quero morar numa casa maior, quero trocar de apartamento, e, enfim, tiveram mais lançamentos e as obras começaram a andar e começaram a acontecer. Alguns dos motivos também pode ser que você tenha um gap ali no início entre a produção do equipamento e a disponibilidade do novo, né? Então, se você não tem um novo para comprar, vai todo mundo para alocar. E aí você tem esse descompasso, mas que já vai se acertar tudo aí. Jefferson e Rodrigo também conseguem contribuir, que eles estão com obras em andamento, mas eu senti muito isso lá na obra do Galpão. Eu tenho uma análise bem prática do que está acontecendo, por que dessa falta, por que da falta de equipamentos, de mão de obra, é o seguinte. Estava todo mundo aí com juros baixíssimos, os investidores, né? Os grupos de investimento querendo investir em tudo quanto é coisa. Deu essa pandemia. Qual que é a aplicação, o investimento mais seguro que a gente sempre teve em toda a vida? É a questão de terra, do setor imobiliário. Isso justifica também o crescimento do que o setor de loteamentos teve aí em comparação ao mesmo período do ano passado, de algo em torno de 200%. Né? Ou seja, vários projetos que estavam na gaveta ali dos empreendedores, né, do setor imobiliário foram tirados da gaveta, posto em prática, e isso aí demandou mão de obra, material, e teve aquele início de pandemia que todo mundo parou até tentar entender o que estava sendo, o que estava acontecendo no mundo, e produção deu uma baixa na produção, e agora a gente está sofrendo essa consequência aí. Porém, essa é uma das consequências boas, né, do que aconteceu, né? Exato. É interessante falar isso, né? A gente teve aí no projeto Infra Brasil a oportunidade de estar atendendo algumas demandas de consultoria em alguns estados sobre implantação de loteamentos e obras de infraestrutura. Né? E um dos clientes nossos que a gente tratou aí há 15 dias, 20 dias, é que ele não consegue uma empresa para executar as obras porque não tem equipamento. E quando consegue, são equipamentos que são expurgados. São 6, 7 fornecedores, cada um fornece um equipamento, e ele falou da dificuldade. Então, eu gosto de ver isso como um problema bom. Né? Tem clientes que estão lá com 10 áreas para fazer loteamento, para analisar e verificar, pedindo um apoio de fazer estudo de viabilidade para poder soltar esses projetos. Então, é uma coisa que a gente precisa estar atento. Como eu falei, a demanda ela está reprimida, e quando o mercado sinaliza positivo,
e propenso a liberar essas verbas, ocorre tudo de uma vez, né? E eu conversava com o Diogo lá, nosso colega de concessões, e ele disse: Marcelo, eu já sinto dificuldade em profissionais, em empresas da área, e a gente vai ter um problema bom que vai faltar, já está faltando, mas Isso a gente vai ter isso mais agravado. Sobre a próxima pergunta é relacionada a isso, A próxima né? pergunta é de um estudante, né? E eu acho muito bacana porque as pessoas devem se espelhar muito em vocês que querem ser inseridas no mercado de trabalho. Então, acho que ouvir essa opinião de vocês, essa orientação é de extrema importância e relevância na vida das pessoas. A pergunta que eu tenho aqui agora é do Vitor Hugo Xavier, para o Jefferson, da Infraurbana. Como eu faço para me inserir no mercado da infraestrutura sendo recém-formado? Acho que vai de encontro a esse nosso cenário, esse nosso slide, né, Marcel? Como se preparar para não ficar obsoleto neste cenário econômico e ser protagonista de um futuro que está sendo criado por modernos players e novos processos, tá? Isso aí eu acho que é algo que durante a nossa maratona ficou bem explícito, né? Que o pessoal, principalmente os recém-formados, tem essa dificuldade de saber como se inserir em determinado mercado, né, Marcel? A tecnologia nos dá a oportunidade de compartilhar, né? De compartilhar conhecimento, e isso é o que a gente tem que aprender a fazer, é a nossa missão aqui. Co-criar, né? Fazer um espaço de cocriação, usar a internet como um espaço onde a gente possa crescer junto. O Jefferson tem o conhecimento dele e agrega muito lá sobre o dia a dia, né? Eu, um pouco daquilo que eu vivi, o Rodrigo e o Fabrício também. E aí, eu gosto sempre de dizer, quando eu dou mentoria para alunos, para profissionais que são recém-formados, eu entendo que o profissional ele precisa ter 3 características. Uma, conhecimento, né? É o saber. A gente não consegue avançar sem conhecimento, saber aquilo que a gente vai fazer. Outra característica é habilidades. Saber fazer. Então, eu tenho conhecimento, eu sei, e por viver na prática, eu sei fazer. Então, eu tenho habilidade. Então, quando eu digo desenvolva habilidades, tente, né, novas skills e tente validar isso. Não adianta também absorver muito conhecimento e também não colocar em prática. E, para mim, que é o fator importante que a gente tratou muito, é a questão, né, da atitude. A nossa atitude frente às oportunidades. Então, eu preciso saber fazer e eu preciso querer fazer. Ir lá. A gente tem exemplos de colegas que mostraram que foram lá, apresentaram suas necessidades, né, e aquilo que estavam dispostos a fazer e conseguiram o seu mercado. Então, a gente não vai poder esperar a coisa acontecer, a gente vai ter que promover e criar nossas oportunidades. E aí eu acho que o perfil profissional é isso. E vai direto no que a gente sempre conversa, né? Crie suas oportunidades. Parece clichê falar isso, mas não. A gente tem depoimentos aí, né, de alguns colegas que que arranjaram e conseguiram uma oportunidade no mercado de trabalho, e batendo todo dia ali no portão do canteiro de obra, e ficava atrás do engenheiro. Às vezes não precisa ser tão chato assim, né, Marcel? Mas, enfim, crie sua oportunidade, vá em busca aí de canteiros de obras na sua região, esteja inserido aí dentro dos eventos, dentro das feiras, acompanhando a Paving Expo. Ano que vem já estaremos aí com a Paving física mesmo, né? Em março. Então, aí já é uma oportunidade boa para você conhecer os players, ter contato com esse pessoal todo e fortalecer seu network, né? Que isso realmente é fundamental para quem quer se inserir no mercado. Então, eu acho que o recado é esse. Se você quer ser um profissional, está dentro, né, do contexto, invista em conhecimento, desenvolva novas habilidades e se mexa. Saia do lugar, tenha atitude. Aí vai dar tudo certo. E em questão de conhecimento, né, muito se tem na internet, né, Instagram, YouTube. Porém, só vou pedir que vocês tomem cuidado com o conteúdo que vocês consomem. Eu posso colocar a mão no fogo, literalmente, por esses caras que eu sei que criam e entregam coisas que já viveram e que tem aí o skin the game, né, cara, que a gente sempre fala, né, que colocam a sua pele em jogo aí, tá, para poder compartilhar algo com vocês.
Então, acho E que os fica... protagonistas, Jefferson? Oi? Quem são os protagonistas da infraestrutura e como é que a gente vai ter essa base sólida aí para alavancar? Eu acho que eu gosto de falar essa frase porque é a frase do nosso querido ministro Tarcísio, né? Não há país desenvolvido sem uma base sólida na infraestrutura. Ele fala, mas eu praticamente peguei ela e coloco no bolso e falo para tudo quanto é lado. Eu clonei ela, só mudei alguma coisa aí Você só tá para repetindo ela mais não que dar ele. plágio, né? Só para não dar plágio. Mas enfim, a gente tem aí o setor privado que, né, a gente comentou aí no início do nosso bate-papo, que vai ser protagonista fundamental nessa retomada, tá? Lógico, a gente tem que ter, não tem jeito de ter o governo como agente moderador. E tudo isso aí, a gente tem os marcos legais e vários projetos a serem finalizados, estão sendo executados e também projetos que estão a surgir, né? O marco do saneamento é um deles, teremos o do gás também. O cenário de investimento muda tanto, Marcel, que eu fico, às vezes, perdido de falar números, né? Eu até não gosto mais de falar números, porque a cada momento muda esse cenário, graças a Deus. E a gente vai mostrar para você como que muda de um mês para o outro de forma positiva, claro. Seguro para você. Pronto. Sempre que nós vamos fazer a projeção de um novo empreendimento, nós fazemos a análise do INCC dos últimos 2 anos para projetar isso daí para frente. E nos últimos 2 anos nós temos trabalhado aí na faixa do 0,3, 0,7, 0,8. Em julho nós batemos 1,71. Então você percebe o reflexo da construção civil, o que está acontecendo no mercado. Em julho, justamente em julho, teoricamente, que todo mundo falando no meio da pandemia, nós batemos 1,71. Excelente, né? Bom, falando nisso aí de números de investimentos que estão mudando constantemente, isso é positivamente, né? A gente vai compartilhar com vocês aí um print aí, lógico, da página do Ministério da Infraestrutura, né? Temos a data ali, no dia 14/8, né, praticamente um mês atrás, a gente tinha um cenário aí de 242,43 bilhões de investimentos, tá, distribuídos aí nos modais que vocês estão vendo aí na telinha, e de um mês para cá, a gente já teve um incremento aí de praticamente 6 bilhões, né, na ordem de 6 bilhões, Marcel. O crescimento, né, no investimento ele é proporcional ao projeto de Estado, como a gente tem visto, né? No momento que a gente enxerga todos os modais como a possibilidade de alavancar, de tornar aquilo em que o Brasil é bom ainda melhor, ele vai passar a escoar a sua economia, vai passar a dar a quem produz uma condição, né, satisfatória. E aí, realmente, isso aí é investimento, é algo que vai ter retorno e aí vai alcançar, né, aquela camada da população que mais precisa, porque vai gerar emprego. Infraestrutura gera emprego direto, né? Tem estudos que dizem o seguinte: cada engenheiro empregado, você tem mais de 50 pessoas indiretamente gerando ali trabalho e riqueza. Então, quanto mais se investe em infraestrutura, mais o país se desenvolve, e é isso aí o que a gente vê, né? A infraestrutura não parou, né? A gente tem demanda reprimida, a gente tem deficiência em encontrar equipamentos e profissionais. E nós somos os agentes e a gente precisa trazer esse futuro para um momento não tão longe, mas o futuro tem que ser hoje. Isso aí. Tendo um pacote de investimento, né, desse porte, a gente fica muito entusiasmado, muito motivado, porque isso aí atrai os olhos do investimento, tanto interno quanto externo, para fomentar a nossa infraestrutura, tá? E com isso aí, igual o Marcel falou, gera o impacto que os investimentos de infraestrutura geram na economia é sentido muito rápido, né? Então, ver um cenário como esse me deixa muito feliz e sabemos que estamos no caminho, né, Marcel? E eu acho que o pessoal que segue o Infra Brasil, eles estão com aquela frase que a gente deixou na nossa maratona, que isso aí é uma mesa que vai ser servida, isso aí. E nós, protagonistas, temos que estar nela para fazer a refeição e não
É isso ser aí, a gente devorado. fala que os investimentos estarão servidos na mesa, eu quero estar na mesa para jantar e não para ser jantado, viu? Então, é isso aí que o papo tem que ser direto com o pessoal de engenharia, porque é assim que a galera entende, né? E assim, isso, o Brasil se torna um atrativo, né, Marcel? Tendo uma pasta como essa de investimentos e também numa questão que vem sido muito tocada, que é a questão de segurança jurídica, né? A partir do momento que os contratos estão bem feitos, o cenário econômico político está mais estabilizado, isso com certeza atrai muito investimento. É um cenário que a gente olha, Jefferson, a moeda estrangeira está muito valorizada, então acaba que o Brasil fica viável de se investir. Mas para que isso ocorra, a gente precisa ter um cenário interno, juridicamente falando, seguro para quem vai investir. Quem investe quer ter um retorno, e aí, tendo esse retorno, todo mundo cresce, né? Então, eu acho que infraestrutura é onde vai estar as oportunidades e a chance de avançar, e aí vem todo mundo junto. Tá chegando mais pergunta aqui para o pessoal da Infraurbana. A pergunta é do Marcelo Fernandes, da empresa Betunel. Como vocês veem o cenário da infraestrutura brasileira com a inevitável queda de arrecadação das esferas municipais, estaduais e federais, somando ao maior déficit fiscal gerado pelo auxílio emergencial e a lentidão do governo em promover uma reforma fiscal e administrativa eficiente? Eu acho que assim, as reformas elas estão por vir e tanto é que gera a tal segurança jurídica que a gente tanto necessita. Lógico, a queda na economia o mundo inteiro sentiu, porém temos que ter essa pegada que, graças a Deus, essa pasta do governo federal, que é a da infraestrutura, está tendo, e investir, trazer investimentos, investidores, para tirar da gaveta os projetos que aí viemos, quanta oportunidade temos. E lembrando que infraestrutura injeta muito investimento na veia ali da sociedade. Olha o microfone do nosso convidado. Verde. E existe um investimento alto da iniciativa privada, né? Por exemplo, na cidade onde nós construímos, boa parte da infraestrutura a gente executa e faz a doação para a prefeitura. E aí depois a manutenção é deles. Então eu preciso abrir um loteamento novo. Às vezes nos é exigido a construção de uma ponte, como contrapartida, né, de uma ponte, de uma adutora, de uma estação de tratamento de esgoto, e aí nós fazemos a doação para a iniciativa pública e eles assumem a manutenção. Então há um investimento alto da iniciativa privada também. Por isso a importância aí de buscar parceiros, né, de investimentos do setor privado, e é o que estamos vendo atualmente, tá? Então, o setor de infraestrutura tá bem servido. O que eu digo assim, o governo ele não pode ser regulador, um agente regulador, isso é ruim, mas e sim moderador. E só existe uma saída que é o setor privado, né, chegando para fazer essa injeção financeira, as concessões. A gente está vendo aí os portos, a gente bateu aí há pouco tempo recorde, né, em Santos, e a coisa acontece dessa forma, porque o setor privado ele tem mais poder para fazer isso acontecer de forma mais rápida. Então, se o Brasil quiser alavancar, né, a gente precisa esquecer um pouco de que o governo tem que ter a empresa, tem que fazer isso, e aproximar o setor privado para próximo, né? Para fazer a coisa acontecer e alavancar isso aí. Então, no momento em que isso acontecer de forma mais segura, por isso que é importante ter os marcos legais para dar um ambiente jurídico para que a pessoa possa ter os resultados, e aí a coisa acontece e vai andar. Então, eu acho que o setor privado é a única saída, porque o governo está fazendo o que tem que ser feito, que é, no momento de crise, atuar onde mais precisa, que é na base, na população. E as coisas estão acontecendo, né? A ferrovia tem a Ferrogrão, a FIOL, a Norte-Sul. Amanhã estaremos indo lá para Rio Verde, no Goiás, para estar acompanhando essa obra. Então, não é coisa que a gente só escuta falar, é coisa que a gente está vivenciando, não é lenda urbana, né? É coisa de verdade, e são investimentos que estão saindo, e rodovias, né, sendo asfaltadas aí até pelo nosso querido Tarcísio Gomes, Tarcísio do asfalto, né, que o pessoal está chamando ele. Então, a pandemia meio que atrapalha um pouco, porque, claro, é um problema, a gente tem que tratar como um problema, levou pessoas, né, pessoas próximas, mas a gente tem que entender que muita coisa está sendo feita.
Se a gente der vazão a essas informações, a gente vai ver que a coisa é muito maior do que a gente pensa, daquilo que passa na TV. E eu acho que a gente tem que tratar dessas boas novas, porque vai ser isso que vai nos trazer esperança. E quando a gente trabalha com esperança, a gente tem um horizonte muito grande. Otimismo, gente. Infraestrutura, engenharia civil, construção civil é otimismo. Temos que ser sempre. Estamos chegando perto das 16 horas. A gente tem mais uma pergunta aqui para o Jefferson Inoue. O que você acha das novas técnicas para a base de pavimentação? A pergunta é do Emerson de Oliveira, Dinabase do Paraná. Dinabase é um grande parceiro aí da Paving Expo, parceiro também me socorreu aí nesse loteamento que a gente está executando aqui em Itapevi. Eu acho o seguinte, com a escassez de material, vamos falar tecnicamente de um cascalho de boa qualidade, os estabilizantes sólidos, químicos, né, são uma solução, e temos aí outras soluções também, mas que ainda temos que quebrar algumas barreiras aí, porque o pessoal está acostumado só naquela pegada, né? Os dinossauros aí que não gostam de abrir a cabeça, principalmente nesse cenário atual, está abrindo os olhos aí para as novas soluções, inovações, e o estabilizante sólido aí da Dinabase cai como uma luva aí para a gente também. Que legal. Como é que vocês estão no painel de vocês? Porque a gente está tendo perguntas aqui. Vocês querem falar? Vocês querem ver as perguntas? Não, aqui, os nossos slides, esse aqui já era o slide de obrigado, finalização aqui da nossa palestra, do nosso bate-papo. Se tem pergunta, manda aí. Tempo, né? Se tiver tempo, tem pergunta aqui. Tem pergunta do Emerson de Oliveira, da Dinabase já foi. As próximas segundas, teve um delay aqui, as próximas perguntas estão chegando. Mandem perguntas. Aproveite agora, você que está aí. Vamos quebrar as perguntas. Estamos chegando bater no o final recorde do de tempo 2019. do pessoal da Infraurbana aqui. Quem tiver pergunta, manda agora. E aproveitar esse tempo só para novamente agradecer toda a equipe, toda a parceria que a Paving Expo, né, o Rafael, o Guilherme, a Gabi, a Letícia, sempre esteve aí conosco, desde a primeira edição, apostaram na gente e tem o Infraurbana, o Pedreirão e a página do engenheiro Rodrigo Nunes e também do professor Marcel como parceiros vitalícios aí, viu, Guilherme? Pode contar com a gente no que você precisar, porque poder falar do que a gente gosta, poder falar sobre infraestrutura, sobre gestão de obras, sobre engenharia civil, construção civil, para a gente é a maior satisfação que a gente pode ter, viu? Eu costumo falar que a engenharia já me deu muita coisa, também já me tirou algumas coisas também, mas a principal delas são pessoas, né? E poder compartilhar de histórias e de experiências dessa galera toda que está aqui, para mim já é o que vale, viu, cara? Então, maravilha. Encerramos esse painel. Obrigado pela presença de vocês. Todo mundo passando álcool gel depois na mão, que vocês estão me dando. Por favor, obrigado. Sejam sempre bem-vindos. E a gente espera vocês agora no painel 2021 da Paving Virtual ou também da Paving Presencial. Estaremos lá. Todo ano tem Paving. Vamos lá. Vamos pra cima. Quem sabe daqui a pouco começa a Paving semestral. Paving semestral. Primeiro semestre, segundo semestre. Aí Vamos fica pra bom. cima, gente. Otimismo sempre, hein?
Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br.